Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito dos tipos de corte. Quais são os tipos de corte que você precisa saber na hora de fazer as suas esculturas? Vamos lá? Então pessoal, antes de mais nada, a gente precisa do cortador de isopor, tá? Para quem ainda não tem um e quer fazer, e quer aprender como fazer, vocês podem ir no meu canal do YouTube, tá? Rick Monteiro Esculturas em Isopor. Lá tem uma aula específica só sobre cortador de isopor. Ou então no meu Instagram tem um breve vídeo explicando como é que funciona, tá bom? Então a gente vai precisar do cortador de isopor, tá bom? Depois, pessoal, a gente precisa ter o molde, tá? Ah, Rick, como é que eu faço esse molde? Ou você faz ele com técnicas de espaços negativos, né? E se você não sabe, se você não fez o meu curso, você pode ter um molde caseiro mesmo. Você pode pegar uma imagem na internet, levar numa gráfica e pedir para eles ampliarem essa imagem. E aí você recorta a imagem, coloca por cima do isopor e depois faz o corte, tá bom? O corte ele tem que ser ou de perfil ou de frente, tá? Você tem que começar com um desses dois cortes, tá bom? Então, o primeiro corte que a gente precisa aprender é ou o corte de perfil ou de frente. Ah, Rick, quando é que eu vou cortar o personagem de perfil? Quando o perfil dele for mais significativo do que a frente, tá? Um exemplo, um cavalo, um carro, uma vaca, um trem, né? O perfil, ele é mais significativo do que a frente. Ah, Rick, quando é que a frente é mais significativa? Quando a gente reconhece de primeira o personagem de frente. Vamos supor um ninho, uma princesa, um herói, tá? A frente, ela é mais significativa, tá bom? Porque é bem mais fácil eu reconhecer um Homem-Aranha de frente do que ele de perfil, tá bom? Então, entendido isso, a gente parte para o corte. Então, pessoal, depois de ter feito o primeiro corte na bancada, tá bom? No nosso cortador estilo mesa, que é para não ter o perigo do personagem ficar torto, a gente retira o isopor, né? O excesso. E a gente vai ter esse desenho aqui, tá bom? E aí a gente vai fazer o corte de frente, tá bom? A gente vai fazer o corte de frente. E a gente vai ter esse desenho aqui, tá? Ah, Rick, e esse bico? Como é que a gente faz? Esse bico, ele tinha um isopor aqui, né? Tanto aqui quanto aqui. E a gente fez um processo que a gente chama de blocagem, tá? Rick, o que é a blocagem? A blocagem é quando você preserva o volume que você vai esculpir, tá bom? Nesse caso eu preservei o bico, tá? Então, pessoal, o próximo corte a ser feito é o corte das quinas, tá bom? E aí, pessoal, depois de ter retirado as quinas, a gente resulta nessa peça onde a gente já consegue enxergar o corpo do personagem, tá? A gente já consegue identificar qual personagem a gente quer. E agora, pasmem, pessoal. Os cortes que vocês precisam saber e precisam treinar são simplesmente cortes superficiais, tá bom? Você não precisa saber de mais nada a não ser cortes superficiais que define cada elemento do personagem, tá? E esses cortes, eles são super rasos, tá? Você não precisa entender mais do que marcação, filete e corte estilo concha, tá bom? Eu vou demonstrar um pouco para vocês sobre esses tipos de corte. Pessoal, existe o corte estilo marcação, onde você trabalha com a faca em pé. Existe o filete, que você trabalha com a faca deitada, tá? E existe o corte estilo concha, que é esse corte onde você faz escavações, tá bom?
Então, basicamente, são esses cortes que você precisa para começar a iniciar as suas esculturas. E aí, pessoal, esculpir se torna extremamente fácil quando você tem a técnica, é claro. Por quê? Porque os processos são simples, né? Você tem o corte de perfil que você ganha quando você corta na bancada. Você tem o corte de frente, tá? Você tem a blocagem, que é quando você preserva a área que você vai refinar posteriormente. E você tem o refinamento. O refinamento são pequenas marcações, tá bom? Onde você dá volume, tá? Para os elementos do personagem, mas não é difícil, tá bom? Porque não tem uma profundidade muito exacerbada, é simplesmente marcações onde você usa aqueles cortes que eu te falei, né? Que eu falei para vocês, que é o corte de marcação, o filete, em alguns lugares o corte estilo concha, tá bom? E você já tem o personagem definido.